Vamos falar hoje de um tema espinhoso para muitas pessoas, difícil das pessoas assumirem, que é o tema de que filhos não amam seus pais, ou alguns filhos não amam seus pais, ou nem sempre amam seus pais. É um tema às vezes doloroso de se tocar, porque pai e mãe são figuras que aprendemos que são sagradas, não é? Na própria Bíblia se diz: honre pai e mãe. Mas sabemos que as relações entre pais e filhos é talvez uma das relações mais complexas, mais cheias de contradições e mais difíceis de se administrar. Porque como pai, como mãe, a gente erra. E como filhos também a gente erra. Então, eu queria contar uma cena para vocês que me chamou a atenção, e foi a partir dessa cena que eu achei importante falar sobre esse tema. Eu estava uma vez, pouco tempo atrás, num laboratório, que eu fui fazer meus exames, e enquanto eu esperava ser chamada para fazer meu exame, havia uma mãe e uma filha. Essa mãe já tinha próximo dos seus 80 anos, e essa filha provavelmente um pouco mais de 50 anos. E essa senhora ia fazer um ultrassom. E vocês sabem que para uma senhora de 80 anos fazer um ultrassom é algo que exige, porque tem que segurar a urina, enfim. E essa senhora estava visivelmente incomodada, angustiada com a espera do exame, e a filha estava acompanhando. E chamou a atenção não só a minha atenção, mas a atenção de quem estava lá, como essa filha era ríspida, agressiva com essa mãe. Então a filha falava alto com a mãe, dizia que a mãe era uma pessoa que dava muito trabalho, que ela ficasse quieta, que ela não falasse mais, né? E eu fiquei observando aquilo e pensando, qual é a história dessa dupla? Por que será que chegou nisso? E a gente sabe que é na velhice, quando os pais envelhecem, é que essas relações vêm à tona de forma mais clara. Filhos e pais que não construíram uma relação amorosa do ponto de vista emocional, normalmente quando os pais envelhecem é um momento que esses pais ficam sozinhos. Mas isso ocorre. Como os pais sempre foram essas figuras sagradas, a gente sempre aprendeu que a gente tem obrigação de amar os pais. Por tudo que eles nos deram, inclusive a vida, o nosso corpo, estar aqui, tudo isso houve pais aí que em algum momento nos geraram e estamos aqui. Então, por isso temos que ter a gratidão, e a gratidão está muito associada com essa questão de que eu tenho que amar os meus pais. Mas não funciona dessa maneira. Às vezes não é possível amar os pais. Às vezes há relações que foram muito difíceis, carregadas de muita agressividade, carregadas de muita violência, carregadas de muita intromissão, carregadas inclusive de muita necessidade e carência ou da mãe ou do pai, de que esse filho carregasse a história dessa mãe e desse pai, ou que esse filho fizesse o papel de pai e de mãe para esse pai e para essa mãe. Às vezes o filho foi sobrecarregado com um casamento que já era um casamento falido, mas eles ficaram ali no meio tendo que dar conta daquilo. Há muitos acontecimentos para que os filhos não amem seus pais. Eu aqui não estou dizendo que a culpa é dos pais ou a culpa é dos filhos, não é culpa. São circunstâncias que vão levando e construindo relações que nem sempre o padrão é um padrão amoroso. Às vezes a gente é eleito como um filho ou uma filha que precisa carregar o fardo desse pai e dessa mãe. E isso compromete a possibilidade de amor. Por outro lado, para que a gente atinja uma maturidade emocional, para que a gente possa resolver essas coisas na vida, a gente precisa poder dizer pra gente o que a gente sente por esses pais. Nem sempre dizer pra eles, mas dizer pra gente. A gente poder lidar com essa verdade interna, porque dessa forma a gente pode começar a desfazer um pouco esses nós e ventilar essas relações dentro da gente. E aprender que o amor pelos pais, isso que a Bíblia diz, honre pai e mãe, não é necessariamente que você tem que amar os seus pais de forma emocional. Mas o amor, ele também é inteligente. E o amor é inteligente chama-se respeito. Então, por mais que esses pais você não goste ou tenha acontecido coisas que são muito difíceis, talvez você nem encontre mais os teus pais, é muito importante que eles internamente possam se aproximar de você novamente, num trabalho seu pessoal, num trabalho interno, que você possa se libertar também dessa culpa ou desse peso de ter pais que você não ama, não gosta. E eu chamo a isso desenvolver esse amor, que é um amor
amor que a gente tem pelo próximo, né? Que é o amor chamado respeito. A gente tem respeito e não necessariamente a gente ama emocionalmente alguém, mas a gente parte do pressuposto de que essa pessoa merece respeito. E aquilo que eu estava vendo lá no laboratório, que eu comecei a contar para vocês, era exatamente isso. Claro, devia ter acontecido uma história ali entre elas duas que eu não tenho ideia, não dá para julgar, não dá para apontar o dedo, não dá pra gente culpar ninguém. Ali tem uma história de vida, mas que perdeu a coisa principal, que chama-se respeito.